Eu já te falei que uma das coisas mais importantes quando a gente vai participar de um processo seletivo é conhecer a prova que a gente vai fazer. Então, por isso, hoje nós vamos fazer uma análise detalhada do PAS de 2019, da segunda etapa. Oi, amigos! Beleza? Então, vamos analisar a prova do PAS, segunda etapa, lá de 2019. Presta atenção! Se você ainda não tentou resolver sozinho, ainda não viu a resolução de cada questão, não faz sentido você ver essa análise aqui. É muito importante você saber como que funciona uma prova do processo seletivo, no caso aqui o PAS, mas antes disso é importante você treinar bem essa prova, beleza? Então vai lá, vou deixar o link aqui no card para você ir lá, tentar antes e depois voltar para ver a análise, beleza? Então vamos analisar aqui a prova do PAS da segunda etapa lá de 2019. Vou analisar questão por questão. Primeiro aqui, questão 11, é uma questão de ondas de efeito Doppler. É uma questão que, de acordo com a interpretação, ela fica bem tranquila. Então é uma questão que eu considerei aqui no nível fácil, beleza? Depois, questão 12. No PAS 2, também cai toda a matéria do PAS 1. Inclusive, é importante você saber a análise do PAS 1 também. Vou deixar o link aqui no card. É bem importante você acompanhar resoluções e análise do PAS 1, porque isso cai no PAS 2 também. Foi uma questão de atrito estático versus atrito cinético. Uma questão bem parecida com uma que já caiu no Enem. Foi uma questão de nível médio, tá? Não é uma questão de graça, mas também não era uma questão impossível. A questão 13 foi uma questão de ondulatória, mais especificamente de interferência. É uma questão que, de acordo com o enunciado, ela fica fácil. Ela poderia até ser uma questão de média, até difícil, mas o enunciado entrega a resposta. Então é uma questão de nível fácil, beleza? Questão 14 é uma questão de introdução à física, de unidades, tinha uma conversãozinha ali bem simples que você precisava fazer. Então também é uma questão de nível fácil. Questão 15 é uma questão lá de termologia de gases, especificamente. É uma questão que não era tão simples assim. Então era uma questão de nível médio. Mais uma vez, não era impossível, mas também não era entregue, não era uma questão de graça. Questão 16 era uma questão também de termologia, de entropia, entropia de buracos negros. Era uma questão que, de acordo com o que era falado no enunciado, você podia resolvê-la facilmente. Mas não era uma questão tão intuitiva, era uma questão que parecia difícil. Por isso eu coloquei ela no nível médio, tá? Questão 17, uma questão de termologia sobre calor específico que precisava analisar gráficos. Essa questão é uma questão que não é tão intuitiva assim, uma questão mais complicadinha e podia confundir. Então, por isso eu coloquei ela no nível difícil. Depois, outra questão de dinâmica, que é a matéria do primeiro ano, lembra que eu falei? Matéria da primeira etapa, de energia mecânica. Uma questão que tinha uma dissipação de energia ali, tinha que fazer bastante continha, então também era uma questão difícil. Repare que geralmente as questões difíceis aparecem mais para o final da prova. Mas nessa caso nem foram as últimas, né? Mas foi na segunda metade. Questão de ótica, questão 19, uma questão de refração muito tranquila, muito fácil. Você precisa acertar uma dessa quando cair, beleza? E a última, uma questão de termodinâmica, sobre gases, tinha gráficos ali para você analisar, mas também não era uma questão difícil. Como não era uma questão tão tranquila, tão comum de aparecer do jeito que apareceu, eu coloquei ela como um nível médio, beleza? Então, essa foi a distribuição das questões e o nível das questões. Repare que você tem que garantir as questões fáceis e médias, que daí você vai tirar uma nota boa. A prova do PAS ela não é difícil se você estudar bastante para ela. Deixe seu comentário aqui se você concorda com a minha análise e se você discorda. Por que você discorda? Eu espero ter te ajudado e tudo de bom.